Você sabia que é possível transformar um tênis em uma verdadeira obra de arte e simplesmente investindo pouco dinheiro? Nessa aula eu vou te explicar o que você precisa saber para customizar tênis gastando pouco dinheiro e começar nessa arte de forma simples, rápida e muito mais acessível do que outras técnicas que você encontra por aí na internet ou que muitas pessoas também ensinam. E aqui vamos explorar 3 tópicos principais para você começar na customização de tênis de forma assertiva e conseguir fazer suas customizações com muito mais simplicidade e objetividade. O primeiro de tudo aqui é você ter que entender sobre a escolha dos materiais. Logo em seguida, você vai ter que entender como funciona as técnicas básicas de customização de tênis para você começar a fazer os seus primeiros trabalhos. E em seguida, você tem que tomar muito cuidado com o preparo e o cuidado antes e depois da customização, para você não ter problemas do seu tênis descascar ou durante o processo de pintura, que muitas das vezes pode acontecer de você ter certas complicações na execução dos seus trabalhos, e isso nós vamos explorar mais detalhadamente. Primeiro de tudo, escolha dos materiais. O principal aqui da escolha dos materiais está as tintas. Você pode começar com tintas mais econômicas de qualidade, canetas e marcadores permanentes, pincéis e aerógrafos acessíveis e principalmente se você encontrar kits completos onde você vai encontrar aerógrafo, compressor e tinta tudo junto, vai ser muito melhor para você iniciar, pois geralmente esses kits têm de ter um valor muito mais acessível do que você comprando separadamente. A escolha da tinta, nem sempre as tintas mais caras são as melhores. Marcas como a Novax e a Veox Custom Ink oferecem boa opção para tênis, especialmente se você está começando e precisa de uma solução econômica. Essas duas tintas são as tintas que eu estou usando atualmente para fazer minhas customizações de tênis. Atualmente eu faço muitas customizações mensais e essas duas tintas garantem que você vai ter durabilidade e uma boa fixação na superfície do tênis para você não ter problemas de descascar, acontecer de deixar manchas, algo do tipo. É muito importante também você saber que as tintas da Novax, elas são tintas à base de solvente. Então, se você não for usar o aerógrafo, eu recomendo você trabalhar apenas com as tintas da Veox Custom Ink, pois ela é uma tinta mais à base de água, é muito mais fácil de você trabalhar tanto com aerógrafo quanto com pincel. Caso você não for usar o aerógrafo, aí você pode trabalhar com a tinta da Veox apenas utilizando o pincel. E essa tinta vai te oferecer uma boa flexibilidade na hora de fazer os seus trabalhos, pois eles têm uma gama de cores muito grande e muito bem interessante para você fazer os seus trabalhos. Canetas e marcadores permanentes. Elas são úteis para adicionar detalhes preciosos, como nomes, logos e pequenas ilustrações. Se você não tem muita habilidade em fazer os seus trabalhos utilizando o aerógrafo e quer poder fazer um traço mais fino, uns detalhes mais pontuais, utilizar canetas e marcadores permanentes é uma forma de você conseguir também garantir que o seu trabalho vai ter uma qualidade única e uma precisão muito mais assertiva. Então, procure utilizar também canetas e marcadores permanentes. Uma marca muito legal é a Posca. Você encontra vários tipos de pontas para você utilizar e a Posca, a tinta dela também fixa muito bem na superfície do couro e não vai te trazer nenhum problema durante a execução dos seus trabalhos. Então, procure utilizar as canetas para fazer detalhes e melhorar a qualidade do seu trabalho como um todo. Pincéis e aerógrafos acessíveis. Se for usar um aerógrafo, modelos básicos como o da OneTools, Steula, oferece uma boa relação custo-benefício. Eles têm uma precisão adequada para iniciantes e são mais baratos do que outras opções importadas. Os pincéis, você pode começar com 3 pincéis diferentes, um mais fino, um bem fino para você fazer linhas mais detalhadas, um médio para você fazer um preenchimento ali meio termo e um pincel grande para você pintar o tênis como se fosse um preenchimento maior, como se você fosse pintar o tênis inteiro. Dessa forma, você vai garantir que a sua pintura vai ter um processo de execução mais rápido, mais ágil. Se você for usar o aerógrafo, os modelos da OneTools e o da Steula vão oferecer uma boa... É um ponto de partida inicial muito bem, que você vai poder começar com esses modelos de aerógrafo. Eles têm modelos de 0.3, 0.2 e 0.5. Para customização de tênis, eu sempre vou recomendar 0.3 ou 0.5, pois esses diâmetros de bico são fáceis de você trabalhar e ele não vai ficar entupindo constantemente. 0.2 precisa de uma habilidade maior para você conseguir utilizar e conseguir fazer os seus trabalhos com qualidade profissional, sem que ele fique entupindo constantemente. Os
Se você não tem noção nenhuma, começar com um aerógrafo de bico 0.5 é a melhor decisão ainda, principalmente se você for usar as tintas da Veox Custom Ink no aerógrafo, pois essa tinta ela não pode ser diluída muito excessivamente, e se você diluir muito, ela não vai ter a cobertura necessária e também vai ficar com um acabamento muito mais amador do que você conseguiria utilizando uma diluição mediana ali. Então, para você conseguir ter uma aplicação boa na superfície, conseguir fazer seus trabalhos de forma simples e rápida, o recomendado é você utilizar um aerógrafo de bico 0.5 com as tintas da Veox, para você conseguir fazer a cobertura mais rapidamente e também você não precisar diluir muito a sua tinta. E por fim, os kits de customização. Kits básicos geralmente já incluem o essencial para você começar, como tintas, vernizes, pincéis e algumas ferramentas. Muitas vezes comprar um kit completo sai mais em conta do que comprar cada item separadamente, e se você encontrar esses kits já prontos, você pode comprar, pois ele vai ter um preço muito mais acessível do que você comprando separadamente. O que você vai mais encontrar geralmente são kits de tintas, kits de compressor e aerógrafo, e aí você já vai conseguir ter uma noção de preço, de quanto você vai começar investindo e conseguir fazer os seus trabalhos já começando com as ferramentas certas para fazer os seus trabalhos. Eu sempre vou recomendar o kit mais básico de tintas, cores como branco, amarelo, vermelho, azul e preto, para você ter ali uma noção de como trabalhar com essas cores e depois ir fazendo a aquisição de novas cores. Outras ferramentas como aerógrafo e compressor, se você puder investir em um compressor mais potente do que os compressor ou mini compressor ou compressor portátil, é uma decisão muito melhor, pois eles vão ter uma entrega de pressão muito maior para o seu equipamento e você vai conseguir fazer trabalhos com muito mais facilidade. Não que os mini compressor não atenda, mas é que se você estiver começando, já fazer um único investimento é a melhor decisão que você tem aí no início para fazer, e sem contar que ele vai durar por muitos anos, então esse investimento vai ser diluído em muito mais tempo. Agora sim, você entendeu aqui como funciona a escolha dos materiais, quais são os pontos principais que você deve se atentar na hora de escolher os seus equipamentos, as suas tintas, e escolhendo elas, agora sim, nós vamos para as técnicas básicas de customização. E um dos pontos principais aqui é você apostar na simplicidade do design. Para economizar, escolha design mais simples, padrões minimalistas, degradês ou cores sólidas são mais fáceis de trabalhar e requer menos tinta e materiais, que significa que se você procurar fazer um trabalho logo no início muito mais complexo do que você tem habilidade para executar, você vai acabar encontrando uma barreira muito grande de começar, e isso vai te impedir de entender como você vai fazer um efeito, como você vai fazer os seus primeiros trabalhos com nível de qualidade mais profissional. E começando por artes mais simples, você vai conseguir fazer os seus trabalhos e entender todo o processo de execução para depois ir aumentando essa dificuldade. E começar com esses trabalhos mais simples, você já vai conseguir ter uma visão do processo, do resultado final e aonde você pode ir melhorando gradativamente para conseguir fazer os seus trabalhos com muito mais facilidade. Esse daqui é o ponto principal para você melhorar e aprender a técnica da customização de tênis em um período de tempo muito menor do que você levaria começando por artes mais complexas. E logo em seguida, tingimento de cardaços. Essa daqui é uma técnica que muitos americanos usam para transformar o tênis sem necessariamente fazer uma customização em si. Então o que eles fazem? Eles pegam os cardaços e fazem um tingimento. Então eles pegam uma cor de tinta ou um pigmento, mistura esse pigmento em um líquido, ou aí pode ser um diluente do próprio pigmento ou na água, e fazem esse banho aí nesses cardaços. E aí você vai conseguir ter uma cor diferenciada, um efeito diferenciado no seu cardaço, principalmente se ele for branco. Então você já consegue também dar um estilo novo, renovado no seu tênis, apenas fazendo esse processo de customização. Essa técnica aqui muitas pessoas usam para o efeito cartoon. Se você não conhece, joga no Google tênis Air Force Cartoon e você vai encontrar como que fica o resultado final no cardaço quando você combina customização mais ali um efeitinho bem simples nos seus tênis. E o outro ponto também, evitar erros comuns. Invista um tempo em tutoriais e materiais educativos para aprender o básico e evitar erros que podem sair caro para corrigir, como o
uso errado do aerógrafo, compressor e verniz. Isso evita desperdício de material e dinheiro. Então, se você não tem noção de como usar o aerógrafo, como usar o compressor, é muito importante você se ambientar antes, procurando tutoriais na internet, vendo aqui os vídeos aqui no canal, e aí você vai ter uma noção mais aprofundada de como tudo isso funciona, para depois você começar a utilizar nos seus trabalhos e começar já de um jeito certo, sem correr o risco de danificar o seu equipamento, entupir o seu aerógrafo e aí causar outros problemas decorrentes dessas situações. Então, para isso não acontecer, é muito importante que você procure se atualizar, entender um pouco mais o basiquinho ali do processo de como funciona para você projetar tinta na superfície e depois você ir começar a fazer os seus trabalhos. Esses erros básicos geralmente acabam dificultando e trazendo outros problemas mais graves nos seus equipamentos, e para isso não acontecer é muito importante você entender esses pontos aqui. Sabendo disso, o outro ponto é a reciclagem e customização do que você já tem. Tênis antigos ou itens que já possuem podem ser ótimos para praticar sem gastar muito. Eles também são bons para testar novas técnicas antes de aplicar em um tênis novo. Isso significa que se você tiver uma bolsa, tiver uma carteira de couro, tiver um tênis aí de couro que você deixou de canto e não está usando muito e quer testar suas habilidades, esse é um ponto de partida inicial muito interessante. Eu gostava muito de customizar minhas carteiras. Eu tinha até minha carteira aqui, mas eu acabei guardando ela, e eu fazia muitos trabalhos na carteira para entender como funcionava as técnicas da customização. Porque depois, quando você entender como funcionam as técnicas, tudo que você vai ter que fazer é replicar em um tênis. Aí pode ser um tênis Nike Air Force, um Court Vision, um Jordan, enfim. O que vai mudar mesmo é o estilo onde você vai estar pintando. E geralmente alguns tênis têm algumas ondulações mais acentuadas do que outras, mas isso não impacta significativamente comparado a você pintar uma carteira, uma bolsa de couro, enfim. Você aplicando as suas técnicas iniciais nesses itens que você já tem, vai ser um passo fundamental para você melhorar suas técnicas, suas habilidades de forma muito mais rápida do que comprando um tênis novo e indo lá customizar ele do zero. Então, usa o que você já tem nesse início das suas customizações. E agora você aprendeu as principais técnicas e os principais pontos que você deve analisar para começar a fazer os seus primeiros desenhos na customização de tênis. E logo em seguida, você tem que entender os cuidados antes e depois da customização. Então, é muito importante você preparar a superfície corretamente, que significa que você tem que limpar bem o tênis, remover qualquer resíduo e para ajudar a garantir uma boa aderência da tinta ou dos vinil que você pode vir colar para usar como um stencil. Essa daqui é uma técnica de criação dos seus desenhos com stencil. Em uns vídeos futuros eu vou trazer mais explicando sobre isso, mas é como se você colasse o vinil sobre a superfície, tirasse algumas partes dele, fizesse a pintura e removesse, e já estaria o desenho estampado lá no seu tênis. Essa é uma técnica bem simples. Se você quiser se aprofundar mais, é só pesquisar como criar um stencil e você vai entender um pouco mais de como funciona essa técnica. E quando você utiliza essa técnica e não fazer a preparação correta da superfície, você vai ter muitos problemas da sua tinta descascar, pois o tênis geralmente vem com uma camada de fábrica de verniz bem sutil, só para garantir que o couro não vai ser agredido. E se você não remover esse verniz de fábrica, ele vai acabar, quando você aplica a tinta, ele não vai fixar corretamente. Então é muito importante você passar lá uma acetona no seu tênis, esperar dar uma secada e logo em seguida você fazer a sua pintura sobre esse tênis. Aí sim você vai ter uma garantia muito maior de que a sua tinta vai fixar na superfície. E por fim, o acabamento com verniz. Após a customização, usar sempre o verniz para proteger a pintura vai aumentar a durabilidade do seu trabalho. Então, se você não fizer a aplicação do verniz, a durabilidade dos seus tênis vai cair drasticamente. Então, para isso não acontecer, sempre que você comprar a sua tinta, você já compra o seu verniz dessa própria marca, desse mesmo fabricante, e você vai ter a compatibilidade ideal dos seus dos produtos que você está usando no seu tênis para fazer a sua customização. Então, esses são os dois pontos principais que você deve levar em consideração antes de customizar e depois de customizar. Assim você vai garantir que o seu trabalho fique com um acabamento profissional e com um resultado bem interessante. Então, nessa aula você aprendeu agora o que é preciso saber para customizar o tênis gastando pouco dinheiro. E aqui eu resumi muito tudo que
você precisa saber, entender e ter para começar na customização de tênis. Se você tiver alguma dúvida, é só me deixar aqui nos comentários desse vídeo e eu vou responder você o mais rápido possível. Então, nessa aula eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima